Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor querido, por compartilhar a Tua palavra com a minha amiga, minha irmã, meu Deus querido, pastora Natália. Obrigado, meu Deus querido, pelo grande trabalho que o Senhor tem realizado através da vida deste casal, da família deles, Pai querido. Sê com ela, abençoa, Senhor querido, que através da Tua palavra ela possa ministrar aos nossos corações. Senhor, usa ela com unção, graça e sabedoria. O Senhor já entregou a ela a palavra, Pai querido, e que seja rema no nosso coração, seja alimento no nosso coração, que possa produzir frutos abundantes, e que a nossa vida, nosso coração, seja terra fértil, meu Deus, onde essa semente cair, possa produzir frutos abundantes. Sê com ela, sê com a casa dela, sê com a família dela, abençoa, meu Deus, os planos, os projetos que o Senhor tem para este casal, que possam se cumprir na Tua vontade, no Teu propósito, Pai querido. Mas nós Te louvamos, Pai querido, e Te agradecemos por tudo que eles têm feito, Pai, em prol da Tua obra, em prol da expansão do Teu reino, Pai querido. Que o Senhor possa levantar pessoas como eles, que o Senhor possa mesmo, através da vida deles, eles servirem de exemplo e de incentivo, para que outras pessoas também possam amar o Teu reino, acima de todas as coisas, Pai. Muito obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja. Uma alegria estar de volta. Amém? Podem assentar. Amados, eu quero compartilhar com vocês nessa noite uma palavra, a palavra de Deus. Porque é para isso que nós servimos, para proclamar as boas novas de salvação. Eu sei que aqui, na igreja, é a reunião dos santos, mas também precisamos desse tempo, para nós estarmos ouvindo e nos fortalecendo através da palavra, amém? E tudo que a pastora Cássia diz, eu sei, pastora, que é pela graça de Deus, não é pela nossa força, nem por inteligência, mas é pela graça do Senhor. Amém? Deus pode contar com você? Amém? É o tema dessa palavra. Deus pode contar com você? Deus pode contar comigo? Um dia alguém perguntou para Francisco de Assis, um frade católico italiano, mas um homem que foi conhecido pelas suas obras de caridade. Alguém perguntou para ele: como que você consegue fazer tanto? Como que você consegue? E ele respondeu assim. Ele disse que Deus procurava um homem fraco e insignificante. E Deus olhou do céu e viu ele. E disse: encontrei o homem fraco e insignificante, para através dele eu agir. E ele, sendo fraco e insignificante, ele vai fazer as coisas que eu mostrar para ele fazer, e ele não vai se envaidecer, mas ele vai simplesmente ver a sua insignificância. Então, amados, não é pela inteligência, não é porque somos muito capacitados, porque somos muito informados, que às vezes nós fazemos algo. Porque hoje está muito na moda o narcisismo na igreja. Eu só faço se eu aparecer, se eu for o bonitão que aparecer. Mas eu quero dizer para você nessa noite, eu sei que você já sabe, mas eu quero apenas confirmar que Deus escolheu cada um de nós a partir do momento que nós aceitamos Jesus. Nós somos vocacionados,
Primeiro, para obedecer. Nós já temos conhecimento demais, pastora Cássia. A igreja tem acesso a links de preletores do Brasil e do mundo. Quem ele quiser ouvir, é só ele clicar. Ele ouve o que ele quer. Não é falta de conhecimento. Muitas coisas não estão sendo feitas hoje por falta de obediência. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Porque Deus conta conosco. Não porque Deus precisa de nós. Deus, Ele é onipotente. Ele não precisou de ninguém para Ele existir. Ele não precisou de ninguém para Ele fazer todas as coisas que Ele fez. Então, Ele fez inclusive o homem. Ele não precisa do homem para realizar as suas obras. Mas Ele conta com o homem. Ele quis compartilhar com o homem esse privilégio. É um privilégio para nós fazermos parte do projeto de Deus, de alcançar outras vidas, de alcançar nações e de alcançar a nossa pátria. Ele conta comigo e Ele conta com você. Amém? Quem aqui está disposto? Você está disposto? Quando a gente faz essa pergunta, todos falam que eu estou disposto. E eu quero fazer outra segunda pergunta. Você está disponível? Tem muita gente disposta, mas não está disponível. Eu faço. Nossa, me chama. Aí quando você liga, não posso hoje. Nossa, por que não foi semana passada? Se fosse semana que vem. A gente não tem deixado espaço. Só disposição, amados, não resolve a causa de Deus. Precisamos estar disponíveis, prontos. Largar tudo se for possível, se for preciso. E às vezes não é fácil mesmo. Mas o Senhor conta comigo e com você. E Ele sendo esse Deus tão grande, tão maravilhoso, e Ele resolver colocar o homem nos seus planos, Ele poderia usar os anjos para o que Ele quisesse, mas Ele resolveu usar a mim e a você para expandir o reino de Deus, amém? Então, amados, o nosso texto base para essa palavra está em 2 Crônicas 22, do 10 ao 12. Segunda Crônicas 22, do versículo 10 ao 12. Amém? Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real de Judá. Mas Jeozabeate, um nome complicadinho, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs e a sua ama numa câmara interior. Assim, Jeozabeate, a filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, e não foi morto. Joás esteve com eles 6 anos na casa de Deus, e Atalia reinou no país. Amados, esse texto fala muito comigo. É um texto muito forte. E se vocês não estão lembrados, eu quero, com a graça do Senhor, explicar esse trecho. Porque aqui está falando
da descendência da casa de Judá. Da casa de Judá. Vamos relembrar quem que era o patrono dessa casa. O rei Davi. Aqui essa mulher, Atalia, que ela não poderia ser diferente, porque no que consta alguns textos na Bíblia, ela era filha de Jezabel e de Acabe. Uma mulher perversa, uma mulher má. E Atalia era filha deles. Então essa mulher, quando ela ficou sabendo que o seu filho foi morto, que era o rei atual na época, ela ficou furiosa, foi lá na casa do filho e matou todos os filhos dele. E aqui, nesses versículos, estava colocando em xeque. Ela matou os filhos, olha, vamos lá. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Ela quis destruir. E nesse versículo está intrínseco, aqui dentro, nesse versículo, que ela queria acabar com a descendência dos reis de Judá, que era a descendência do rei Davi, que tinha promessa de vir o Salvador. Era através dos descendentes de Davi que Jesus, o Salvador, o Cristo, ia vir. Só que Deus podia parar isso aqui, se Ele quisesse enviar um anjo e acolher um dos filhos para continuar essa descendência, Ele poderia fazer. Mas aprove Deus, porque tinha alguém com coração temente a Deus nesse lugar, apesar de fazer parte da casa de Acasias, o rei, de Atalia, que era a mãe dele. Levantou-se ali uma mulher com esse nome estranho, Jezabel, filha do rei, e tomou Joás. Era uma criança, ainda muito pequena, porque no capítulo seguinte diz que no 7º ano, porque Atalia ficou como rainha de Judá. Ela reinou 6 anos, foi a única mulher que reinou. E essa meia-irmã do seu filho, Acasias, que havia sido morto, salvou aquela criança. Fala que ela raptou aquela criança ali na casa antes que Atalia o matasse. E escondeu ele com a sua ama, com a sua babá. E ela reinou 6 anos sem saber que aquela criança estava escondida. Deus podia usar um anjo para que a palavra dele continuasse, porque Deus prometeu lá em 2 Samuel. 2 Samuel 7, no versos de 12 a 16. Deus promete a Davi: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele. Como a retirei de Davi, a quem tirei diante de ti, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda essa visão, assim falou Natã a Davi. O profeta Natã chegou em Davi e disse uma palavra de Deus, prometendo que o reino dele se estabeleceria para sempre e se cumpriria em Jesus.
o nosso eterno rei. Mas aqui, quando a gente lê 2 Crônicas 22, do verso 10 ao 12, a gente vê uma mulher perversa que quer estragar, que quer acabar com as promessas de Deus. Há duas pessoas interessantes nesse texto. Uma que quer acabar com as promessas de Deus e a outra que faz cumprir a palavra de Deus. E eu pergunto novamente nessa noite a você: quem é você? Você é aquela pessoa que tem atrapalhado os planos de Deus? Que tem confundido o povo de Deus? Ou você é aquela pessoa que entra e faz cumprir a palavra de Deus através da sua vida? Eu quero ser aquela pessoa que faz com que as palavras de Deus se cumpram através de mim. Deus poderia usar um anjo para poder estar colhendo aquela criança. Mas tinha alguém do coração bom e com disponibilidade para fazer o bem. Porque essa mulher, ela poderia ser uma pessoa que não conhecia direito a Deus, mas através do seu esposo, que a palavra de Deus fala, que era um homem de Deus, que era um sacerdote. Joiada foi um homem influente. Ele que cuidou daquela criança 6 anos, e no 7º ano, aquela criança começou a reinar. E fala a Bíblia que ele reinou 40 anos. E ele reinou 40 anos com qualidade, com temência a Deus, por causa de Joiada. Até Joiada existir. Quem tem sido você? Uma pessoa que influencia o outro a fazer o bem, a cumprir a palavra de Deus? Você tem sido um Joiada? Ou você tem sido como a Thalia? Amados, esse texto só me faz refletir que pela graça e misericórdia de Deus, Ele quer nos usar. Ele quer contar conosco para que a palavra dele seja cumprida. Amém? Você quer ser disposto ou disponível agora? Disponível, amém? Esteja disponível o tempo todo. É no seu trabalho, é na faculdade, é no seu mestrado, no seu doutorado, aonde você estiver. Esteja atento aos acontecimentos, porque talvez você será um instrumento valoroso nas mãos do Senhor para cumprimento da palavra dele. Às vezes a gente acha que não, fazer algo grande não é comigo. Há pessoas na Bíblia que fez apenas uma coisa, mas aquela coisa foi extremamente importante. É você estar atento, amados. É nós estarmos atentos. A palavra de Deus fala que nós devemos orar a tempo e a fora de tempo. Porque a gente precisa de buscar, estar atento ao que o Senhor quer de nós. E eu fiquei pensando, que horas que é fora de tempo? Para mim toda hora é tempo, né? Mas a palavra fala que há momentos que é fora de tempo. E nesse mesmo fora de tempo nós temos que orar. Nós temos que servir. E eu fui buscar, né? Pensei, como? Há tempo? Aí teve uma pessoa que fala que quando é a tempo, é quando você prepara, está num ambiente. Então esse momento é a tempo. E fora de tempo, é mesmo que você não esteja preparado,
que não foi programado, que não foi... Alguém chega e fala, estou precisando de um socorro, de um auxílio. Você acha que não está preparado. Aí você fala, não, eu vou jejuar 7 dias e vou entrar em consagração e depois eu vou orar com você. É assim? É, igreja? Então, nós temos que estar prontos. Como essa mulher que salvou aquela criança, que depois, ele foi o único sobrevivente da casa de Judá, da descendência de Davi, ele ficou o único sobrevivente, uma criança. Mas aquela mulher que o resgatou, que o levou para casa e cuidou dele, ela estava ali simplesmente fazendo com que a palavra do Senhor fosse cumprida. Amém? Em Atos 13, 22, 3, vamos ver aí? Abra em Atos 13. Vamos lá para o Novo Testamento. Atos 13, 22. Vamos ver o que diz aqui. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Amém? Nesse capítulo 22 de 2 Crônicas, o diabo se levantou através da vida de uma mulher, querendo romper as promessas do Senhor. Mas pela graça e misericórdia dele, ele levantou ali outra mulher para salvar aquela criança e fazer cumprir o que Deus falou. Amém? Então, amados, muitas vezes nós estamos nos deixando ser usados pelo inimigo, pelo nosso adversário, sendo que há tanto o que fazer. Nós precisamos nos deixar ser usados por Deus, ser um instrumento de Deus, para que aquilo que Deus projetou na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja, para o povo dele, sejam cumpridos cabalmente. Que nada, nem ninguém venha atrapalhar. E se alguém se levanta para atrapalhar, ele pode levantar eu e você, para mudar a história de uma nação. Essa mulher, ela mudou a história da humanidade. Talvez ela nem é falada, nem é conhecida, nem é exaltada. Não importa. Com certeza, ela nem se preocuparia com isso se ela fosse viva hoje. Talvez ela nem soubesse o que ela estava fazendo. A importância do ato dela naquele momento. Ela simplesmente estava disponível a acolher uma criança na sua casa e cuidar dela como um filho. E ali ela e o seu marido ensinar e impregnar a palavra de Deus. E fazer cumprir a palavra de Deus na vida do rei Davi. A promessa que Deus fez lá para Davi, lá atrás, fazendo se cumprir aqui. Amém? E eu quero continuar dizendo a você, Deus conta com você. E há muito o que fazer. E às vezes você pensa, o que eu posso fazer? Se essa missionária subiu aí para falar que todo mundo tem que ir para algum lugar, para outro país, eu não concordo com isso. Meus irmãos, eu não vim aqui para só falar disso. Eu vim dizer para você que você foi vocacionado.
Não sou eu que falo isso, é a palavra de Deus. Se você é um homem, uma mulher convertido, temente a Deus, você foi chamado para a obediência, você foi chamado para a salvação, você foi chamado para ser santo, e você foi chamado para uma missão, para ser luz e sal dessa terra. E como saberão se não há quem pregue? Vai mandar quem? O anjo Gabriel? Responde para mim, não. Quem então? Responde, eu. Amém? Nós somos todos vocacionados por Deus para alguma coisa. E alguns são vocacionados para funções específicas no reino de Deus. A palavra de Deus fala que uns foram chamados para apóstolos, outros foram chamados para ser pastor, outros profetas, outros evangelistas, outros mestres. Então, amados, nós temos que descobrir qual é a nossa vocação, qual o nosso chamado, para que a gente esteja disponível, como aquela mulher naquele momento, que aquela criança estava passando dificuldade, ia morrer, e foi salva por alguém temente, temeu. Com certeza, aquela mulher sabia através do seu esposo, Joiada, que havia uma promessa na vida do rei Davi, que havia uma promessa da continuidade desse reino, e ela estava ali disponível. E eu e você precisamos estar atentos. Amém? A palavra de Deus fala do apóstolo. Eu respeito muito pessoas, eu conheço vários apóstolos que eu respeito e admiro. Mas eu tenho até dificuldade de chamar essas pessoas de apóstolo, porque a palavra apóstolo, ela no latim, ela traduzida no latim, é missionário. Como a nossa língua é latina, eu prefiro usar missionário. Mas ninguém quer. Missionário é como se fosse um cargo rebaixado. Aquele pobre coitado que não está fazendo nada da igreja, e a gente manda eles para Moçambique para ver se eles fazem alguma coisa. E são essas pessoas insignificantes mesmo que Deus quer usar. E a palavra apóstolo é de apostelar, é de ser lançado, é de ser jogado, de ser lançado como uma pedra. Já viu que você pega uma pedrinha assim e joga no rio? Eu sou dessa época, né? Cresci à beira de um rio e jogava aquela pedra. Apóstolo é como essa pedra que é lançada. E esses apóstolos que eu conheço, eles não usam, só ficam no mesmo lugar. Mas tudo bem. Fazer o quê, né? E o chamado de Deus para a minha vida, para a sua vida, eu não tenho um chamado para Moçambique, amados. Não fiquem espantados com isso que eu vou dizer para vocês. A gente não tem um chamado geográfico. A gente tem um chamado funcional. É uma função. Você tem um chamado para uma função. A palavra de Deus fala que uns foram chamados para apóstolos, pastores, evangelistas, mestres. É função. Lugar é provisão de Deus. É o momento, é Moçambique, a gente vai para Moçambique. Agora é voltar para o Brasil? É voltar para o Brasil. E agora é ir para o Peru? É ir para o Peru? É, pastora? É ir para o Peru. Ou para onde o Senhor mostrar. Amém? Então o seu chamado não é para um lugar. Eu já ouvi muitas pessoas falar, o meu chamado é para os muçulmanos, lá na Arábia Saudita, mas eu estou me preparando ainda estou orando, amados, não tem um lugar geográfico, Deus
Deus pode colocar até no seu coração o desejo, o amor por uma nação. E a partir desse amor, isso vai despertando e você vai querer ir, mas o seu chamado é para o trabalho de ser luz e sal dessa terra, aonde Deus te enviar. Amém? É para onde o Senhor te enviar. Mas só que tem muita gente que parece que está pregado com um prego daqueles grandões assim no banco. Tem medo de sair. Tem medo de ir, de sair da sua zona de conforto. Quero dizer para vocês que eu estava lendo nesses dias uma biografia de Adoniran Judson. Ele nasceu em Malden. Por sinal, a minha filha mora lá hoje, a Bruna, está morando em Malden. Ele nasceu em Malden em 1700 e pouco, lá em Massachusetts, um norte-americano. E ele quis muito, naquela época das missões, né, as expedições missionárias, ele quis. Ele era até um presbiteriano, e ele durante, acho que 4 meses de viagem, ele foi para a Índia. E ele queria ir para a Índia, só que chegou lá na Índia, eles não aceitaram ele. Já tinha lá um bocado de missionário, criaram uma confusão. Tudo crente, mas é verdade. E aí ele, recém-casado, falou, não, eu tenho um chamado funcional de ir. Então, se não é a Índia, eu vou para a Birmânia. Um país difícil, uma língua difícil. Essa Birmânia hoje é Mianmar. Ela fica no sul da Ásia. Ele chegando lá, ele ficou 12 anos, pastor Carlos, sem ganhar uma alma para Jesus. Ele foi aprender a língua. Ele começou a escrever uns folhetos com versículos bíblicos. E só que o birmanês dele era tão ruim que as pessoas nem entendiam direito. Mas ele escrevia à mão. Naquela época, amados, não tinha computador, não tinha impressora, não tinha essa facilidade. Ele escrevia folhetos e folhetos à mão, numa língua que ele mal conhecia, estava aprendendo ali, male, escreveu à mão vários versículos bíblicos e saía distribuindo. Nesse período, a esposa morreu de malária, o filho morreu de malária, e o cara lá, firme, escrevendo. Passado 12 anos, ele ficou sabendo. Aí chegou mais um missionário para ajudar, tal. Aí ele ficou sabendo, tem um grupo lá em tal bairro que está querendo que a gente vá lá ensinar a Bíblia, que eles são convertidos. Ele falou, será que tem outro missionário fazendo um trabalho aqui? Está sendo melhor do que eu, né? Já fez uma igreja e eu aqui estou fracassado. O cara entrou numa depressão profunda. Ele viveu, gente, coisas terríveis. Se vocês lerem a biografia deles, a gente chora. Estou resumindo. Aquele cara falou, eu não acredito que tem crente nesse lugar, mas eu vou lá para eu ver se esse pessoal é crente mesmo. Chegou lá, reuniãozinha lá com as 8 pessoas. E ele já estava falando birmanês já fluente, né? 12 anos, né? Falou, irmãos, que missionário que veio aqui pregar para vocês? Como que vocês ficaram conhecendo esse Jesus? Não veio nenhum missionário, não. Mas quem? Como que vocês ficaram sabendo? Aí um tirou um papelinho amarelo do bolso. E quando ele olhou aquele papel, ele reconheceu a sua letra.
E ele viu que no Senhor o seu trabalho não é vão. Amém, amados? Aquele grupo havia conhecido Jesus pelos escritos dele há 12 anos atrás. E eles estavam com sede, com fome de conhecer a Bíblia. Eles queriam ver uma Bíblia completa. Era o sonho deles. E ele pôde contemplar ali os primeiros frutos. Ele ficou lá 18 anos. Perdeu mais umas 2 esposas. Ô cara matador, hein? Um monte de filhos morreram com essas doenças, tipo malária, todos de malária. Mas o Senhor, Ele quer usar quem está disponível. Ele não quer usar aquele muito inteligente, que fez um tanto de curso, que está se preparando ainda. Tem gente que está se preparando demais, está enrolando demais, está demorando demais a agir. E Deus quer você que está disponível, com seu pouco conhecimento, mas com a sua disponibilidade para Ele usar. Amém? Que nós sejamos essas pessoas nesses dias. Porque o Senhor conta com a igreja para a expansão do reino. E eu quero terminar dizendo a vocês, se você acha difícil aprender outra língua, se você acha difícil sair do nosso país, eu quero te dar 8 dicas de você fazer missões dentro do Brasil e alcançar povos não alcançados. Porque a palavra de Deus fala que evangelizar é você levar as boas novas de salvação. Mas você vai levar boas novas de salvação para quem já é salvo? Sim ou não? Não. Então a gente tem que pregar onde Cristo ainda não é conhecido. Gente, e é hoje. Martin Luther King, ele tem uma frase que fala assim: se eu soubesse que eu iria morrer amanhã, hoje ainda, eu plantaria uma árvore. Então, amados, a esperança desse homem era tão grande, o exemplo que ele deixou tão grande. E nessa frase eu digo para você, a hora é agora, o dia é hoje. Amém? Então, o primeiro lugar, que ainda não há uma presença missionária e não há igreja evangélica. Quando a gente diz que são povos não alcançados, é porque ainda não há presença missionária e nenhuma igreja evangélica. Então, ainda existe mais de 200 tribos no Brasil que não tem igreja evangélica e nem a presença de um missionário. Ok? Brasil. Conta comigo. Tribos. Segunda opção para você. Ribeirinhos. Ainda uma gama de ribeirinhos que não existe uma igreja evangélica e nem a presença missionária. Talvez esteja esperando você estar disponível a desprender do seu trabalho, das coisas que tem te amarrado, te segurado no banco, para você ir e abrir uma catedral da família lá nos ribeirinhos lá. 2 opções legais, tribos e ribeirinhos. Outra opção legal, os quilombolas. Os quilombolas são aquelas afrodescendentes que tem, né, tá aqui na região aqui norte, aqui do Brasil, e que ainda há uns 3.000 que ainda não tem uma igreja evangélica lá. Talvez você pode ser o indicado para estar indo abrir uma igreja. Então, tem as tribos, os ribeirinhos, os quilombolas, e tem outros, os ciganos. Gente, os ciganos, há muitos ciganos no Brasil, e como eles são nômades, fica difícil. Mas precisa
de serem alcançados. Porque o Senhor diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Então, os ciganos precisam também da presença de um missionário. E, gente, nem sempre a presença missionária é a palavra de Deus. Tem que ser missionários comprometidos com a palavra. Então, tem essa opção também de você trabalhar com os ciganos. E sabe outra opção? Existe uma gama de pessoas, colônias, de imigrantes que vieram para o Brasil e que, se a gente fosse para o país deles, talvez a gente não fosse aceito por dificuldade de entrar o evangelho, e eles estão aqui dando sopa, pastora Marisete, no nosso país, aprender a nossa língua, estão precisando de ser evangelizados, e nós estamos aqui sentados no banco. São Paulo tem muito desses imigrantes. Brasília está aqui um pulo, você pode passar o fim de semana aqui, se você quiser. Amém, amados? Você não precisa de sair do Brasil, não. Tem também os sertanejos, amados. O sertão do Brasil. Há mais de 10.000 assentamentos. E que não tem a presença da igreja evangélica lá, porque nós estamos sentados ainda. O Senhor quer levantar você, quer despertar você nessa noite, para você fazer a diferença, ser sal e luz dessa terra, aonde você for. Olha, os imigrantes estão em São Paulo, eu fiz algumas anotações aqui, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, Brasília, onde tem a maior concentração. Existe em todo o país, mas tem concentrações de colônias. Eles ficam ali como se estivessem vivendo no país deles. E precisamos entrar nesses lugares. E há mais três, aliás. Os ricos muito ricos e os pobres muito pobres também precisam ser alcançados. Então, precisamos aí ação empresarial, entrar na camada dos ricos muito ricos, programas aí de pobres muito pobres, nós precisamos de evangelizar todos. Amém, igreja? E ainda um último. Os deficientes auditivos. Então, às vezes você tem dom, às vezes você tem formação, né, pastora Tereza, em fonoaudiologia. A igreja somos nós. E não há outro propósito dela existir. Esse prédio aqui não existiria, essa comunhão aqui não existiria, se Jesus não tivesse falado: vão, faça discípulos, pregue, batize, leve as minhas boas novas para todas essas pessoas, porque eu as amo igualmente. Amém, igreja? Então, se você tem dificuldade para sair do Brasil, eu passei 8 dicas de locais, de pessoas, de tipo de comunidades que nós podemos trabalhar aqui no Brasil ainda. Exatamente. Os quilombolas, calungas é uma das tribos. Amém, amados? E o Senhor conta comigo e com você. E nessa noite, o propósito é despertar o seu coração para levar a palavra de Deus, para ser um canal de bênção, para ser aquela pessoa que vai fazer cumprir a palavra de Deus, a promessa de Deus, porque Jesus está voltando. E Jesus não voltou ainda
Porque Ele está esperando que eu e você façamos mais do que estamos fazendo. Que nós possamos abrir a nossa boca. Que nós possamos trabalhar para que o reino do Senhor seja estabelecido. Que as promessas do Senhor sejam cumpridas através da minha vida e através da sua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Às vezes, amados, a gente está muito envolvido com muita coisa, às vezes até na igreja. Já viu aquela expressão? Que está assim amarrado no cabelo das pernas? Você parece que não sai do lugar? Nós precisamos ir. Nós precisamos de abrir um departamento de missões aqui, amém? Um departamento de missões, despertar sobre missões, porque a igreja é missão. A missão da igreja é pregar Jesus, é pregar a salvação a todos os que estão perdidos. Então Deus está contando comigo e com você. E nós temos que deixar de falar muitas coisas e falar outras mais importantes. Martin Lloyd-Jones foi um pastor, um pregador muito famoso na Inglaterra, da famosa igreja de Westminster, né? E ele tem uma frase dele que diz assim: os homens falam mais da verdade que sustentamos do que da verdade que nos sustenta. Nós temos que falar mais da verdade que nos sustenta do que da verdade que nós sustentamos, né? Coloque a mão no seu coração. Quero um minutinho aí que você feche os olhos, se você conseguir desligar do seu vizinho e você ter um tempinho de reflexão. Senhor, o que queres de mim? Talvez é uma pergunta, amados, difícil de fazer, porque a gente tem medo da resposta de Deus. Mas eu quero dizer para você, não temas, porque o Senhor é contigo. Assim como Ele foi com Josué. E Ele disse: eu serei contigo por onde quer que andares. Eu digo, o Senhor é com você. Porque eu tenho experimentado isso na minha experiência missionária. Quase 6 anos, longe do país, vivendo com outra cultura. E eu falo para você, se tivesse que começar, mesmo passando por 18 malárias, podia dobrar. Eu faria tudo de novo. Porque vale a pena. Vamos orar, eu quero orar com você. E se você é aquela pessoa que você já identificou o seu chamado, seja qual desses 5 forem, mas que você ainda não está cumprindo ele, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Se você já identificou um chamado na sua vida, não, eu tenho um chamado, só que eu não sei, eu ainda não entendi bem, eu ainda não... está faltando alguma coisa. Eu gostaria que você viesse aqui à frente, que eu quero orar com você como missionária, com essa experiência de ter ficado fora. Eu quero orar com você. E se você ainda não identificou um chamado... Natália, eu não identifiquei o meu chamado ainda. E eu queria identificar. Eu quero orar com você, para você identificar o seu chamado, ou de mestre, ou de apóstolo, ou de pastor, ou de evangelista. Eu gostaria que você viesse à frente, eu quero orar com vocês.
E se você está sentindo que está pregado na cadeira, você pode sentar. Amém. A palavra do Senhor fala que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. E Ele nos pede para orar, para que Ele envie mais trabalhadores. Então você estenda a sua mão para cá. Vamos orar com essas pessoas. E eu quero orar com essas pessoas à frente, e quero orar com todos vocês, para que o Senhor esteja confirmando o seu chamado, para que o Senhor esteja te usando onde que você for, mesmo que você esteja no anonimato, mesmo que ninguém esteja vendo você, mesmo que seu nome não esteja saindo aí na mídia, o seu nome está sendo conhecido no céu, amados. Porque é em 2 lugares só que você precisa ser conhecido, é no céu e no inferno. Esses 2 lugares precisam te conhecer. Amém? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, nós apresentamos essas pessoas que estão aqui à frente. Cada uma delas que sentiram incomodadas, que sentiram que tem um chamado e que estão com dificuldades. Ó Pai, eu profetizo, em nome de Jesus, na vida de cada uma dessas pessoas, que o Senhor vai falar audivelmente, usando um meio de comunicação, usando uma pessoa, usando um livro, usando a tua palavra. Essas pessoas não vão ter dúvida. Não vão ter dúvida. E vão entender. E vão se disponibilizar para que o chamado seja efetivado. Para que o ID seja cumprido na vida de cada um deles. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. Ó Pai, que o Senhor ensine, que o Senhor derrame da sabedoria que vem do alto na vida de cada um deles. E que eles não tenham medo de ir e fazer a diferença para fazer cumprir a palavra do Senhor na vida da igreja. É o que eu te peço nessa noite, no nome grandioso e poderoso do nosso Rei Jesus. Amém? Eu tenho chamado. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino. Além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.